Easy. Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Em Família na Itália. Segue a nossa vinheta. Pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Fernando. Eu sou a Muriel. Nós estamos aqui então para contar a nossa história nesse segundo vídeo, né? Que o primeiro a gente já mandou, já gravou. E esse é o segundo vídeo para contar a nossa experiência de 1 ano e 9 meses aqui na Itália, né? Certo. E não vai ser isso. A gente vai fazer esse vídeo, mas o nosso canal vai ser muito diversificado. Não é verdade, amor? Explica para os nossos... Para quem quer vir conosco nessa jornada, né? De acompanhar um pouquinho como é a vida sendo imigrante, vivendo em outro país. Nós pretendemos trazer tudo que tem num canal aí de televisão, como um SBT da vida, que é o canal da família brasileira, fazendo propaganda, trazendo um reality show da nossa vida, do dia a dia, dicas de maternidade, compras no supermercado, os preços, tudo que envolve ali o dia a dia de uma família. Coisas de escola, lugares para passear, para vocês terem curiosidade de como é aqui na Europa e em especial aqui na Itália, o que se faz no Brasil, né? Existem algumas diferenças, coisas muito gritantes diferenças e outras nem tanto, né? Mas então tudo aqui vocês vão ver com uma certa regularidade, a gente vai postando aí os vídeos, tá bom? Vai ser um resumo, né? Porque 1 ano e 9 meses não tem como... Exatamente, não tem como trazer um tudo. resumo, Senão, e nos próximos a gente detalha mais, né? não ficaria um vídeo muito longo, né? Um vídeo aí de 2 horas, né? Mas a gente vai tentar fazer um vídeo um pouco mais resumido. Então, para começar, a gente decidiu vir aqui para a Itália, vir morar aqui na Itália, em janeiro de 2023, após a gente tentar fazer o nosso visto americano, porque antes a gente queria ir para os Estados Unidos. E aí acabou não dando certo o visto americano. Esse é assunto para outro vídeo. Que é assunto para outro vídeo, a gente conta depois, né? Mas aí a gente decidiu, como eu tinha direito à cidadania, decidiu vir morar na Itália. Primeiro a gente correu atrás de como seria a cidadania, de como eu conseguiria fazer, e em coisa de 6 meses a gente fez tudo isso. Levantou a documentação, levantou o dinheiro, né? E viemos para cá. Não foi pouco dinheiro, mas valeu cada centavo investido. E prossiga, mano, como que foi essa chegada, quando a gente chegou aqui na Itália? Então, nós chegamos no dia 13 de junho de 2023, chegamos em Milão, e aí ficamos esse início ali em Brescia, onde o Fernando fez a cidadania dele. Exatamente, na casa do senhor Luiz e da dona Sandra, que são pessoas amorosas, um casal muito abençoado. E você fez sozinho ou com assessoria? Eu fiz com assessoria, né? Lá ainda no Brasil me foi passada uma assessoria. Me deram, né? Estudou, né? Eu pesquisei algumas, né? Conversei com várias pessoas e fechei com uma moça que faz assessoria ali em Brescia. Demorou quanto tempo? A cidadania saiu rápido, saiu em menos de 3 meses. Em 80 e poucos dias. 87 dias, 26 dias, Então, em média, geralmente leva 6 meses, 7 meses uma cidadania, a minha saiu bem rápido, porque ela realmente faz rápido ali a cidadania naquela região. E aí, lá no Brasil ainda, a gente contatou um intermediador, nós fechamos com ele a busca por um imóvel. Assim, uma pessoa nos indicou ele, né, de um grupo de trabalho. Isso. E ele teve total liberdade com relação à região, porque a gente não tinha uma preferência naquele momento. Sabíamos que no sul seria mais fácil, então a gente aceitou a opção de morar no sul. E ele encontrou uma casa muito boa. Ele fez uma busca, nos mandou fotos de algumas casas, algumas a gente tinha gostado, tudo, mas uma ele chegou aí e era golpe, porque aqui tem muito essa questão de golpe de casa, golpe de imóvel. Uma outra era bem feia. Uma outra era bem feia, numa cidade feia. E aí ele mandou essa que a gente foi, que era uma casa boa, uma casa praticamente nova, semi-nova, uma cidade muito gostosinha, chamada San Giorgio del Sannio, vai estar escrito aqui o nome para você pesquisar. E a proprietária é uma querida, uma pessoa muito legal. E então a gente foi para lá, né? A gente acertou de ir para lá. Ele cobrou então 650 euros. Isso, ele foi pago a metade de agente no Brasil e o restante aqui assinando o contrato. Esse primeiro aluguel então custou 500 euros. Ela cobrou 2 calções, fez o contrato de 1 ano e mais o aluguel do mês corrente. Exatamente. Era uma casa, um apartamento, né?
Com 2 quartos, 2 banheiros, tudo muito Sala, bom. cozinha, tem uma área do lado de fora. E o melhor de tudo é que a vizinha de cima é brasileira. Brasileira, na época, né? Ela não mora mais lá agora, nessa casa, mas Ela já estava de saída. ela nos apresentou a cidade, uma pessoa muito querida, Ela a nos Laís, que deve ajudou. estar nos assistindo aí agora. E ajuda até hoje. É verdade, é uma pessoa maravilhosa. Sim. E aí a gente gostava muito dessa casa, porém eu cheguei sem emprego, né? Ia procurar emprego ainda. E nos primeiros dias, né, a gente fica um pouco... Além de toda mudança, porque não é uma mudança fácil, eu como homem, como o provedor da casa, me senti, às vezes, em situações de desespero mesmo, de às vezes não conseguir emprego, porque eu não falava ainda tão bem italiano, eu estudei um pouco antes de vir, mas é muito diferente, né? Quando você chega aqui, você vê que não é igual você estuda, você tem, né, tem uma diferença grande. E eu, às vezes, bati um pouco de desespero, porque eu não sabia se eu ia conseguir o trabalho rápido e o dinheiro não era para sempre, né? Então, mas graças a Deus, ele sempre esteve no controle da nossa vida, sempre ele tocou em cada detalhe dessa nossa mudança para cá. Através de contatos, eu mandei uma mensagem para uma igreja de Nápoles, que fica perto, é a maior cidade aqui da região, né? Uma igreja onde um pastor nosso lá do Brasil indicou pra gente frequentar essa igreja. E eu mandei uma mensagem. Indicou em partes, né? Ele disse que era uma igreja muito parecida com a nossa, né? Uma igreja que era no mesmo estilo da nossa. E aí eu mandei uma mensagem e que a gente gostaria de visitar um dia e tudo, que a gente estava morando ali em São Giorgio del Sannio. E 2 dias depois uma pessoa me ligou e começou a falar italiano comigo, mas eu falando também um pouco do meu pobre italiano com ela na época. E depois eu acabei percebendo que ela não era italiana, era brasileira, era a Dona Olga, que é a nossa maior amiga aqui, é uma pessoa maravilhosa, ela, seu Hélio, o esposo dela, e ela pertencia a essa igreja e morava numa cidade próxima à nossa. E ela me ligou dizendo que não tinha igreja ali na região, mas tinha uma célula, que é um encontro, né, na casa das pessoas, e ela queria que a gente participasse tudo e quis saber da gente. Aí eu falei que eu estava procurando trabalho, se ela soubesse de alguma coisa, e ela tinha contatos ali, imediatamente ela passou o meu número para um rapaz brasileiro ali, que a mãe dele, também brasileira, tinha um restaurante ali na região. E fui lá fazer uma entrevista e já comecei a trabalhar nesse restaurante. Foi bênção ali nas nossas vidas, porque meu primeiro trabalho na Itália, e era tudo uma novidade, era tudo muito legal. Porém, tava tendo, né, um problema ali com relação ao transporte, porque o transporte aqui ele é precário, transporte público nessas no cidades sul, pequenas. Né? Nas cidades pequenas, mas no sul é complicado. É complicado. E não tinha como ir de bicicleta, e de a pé ia demorar 3 horas. Não tinha carro. Não tinha carro. O Fernando ficou indo de carona. Com o filho da dona, que ele morava numa cidade próxima à nossa, e a cidade do restaurante era outra. Então ele passava em casa e me pegava todos os dias. Deus encaixou, né, todas as necessidades. Teve essa provisão com relação à carona, mas era muito chato ficar dependendo da carona ali todo dia e tal. Então, a proprietária do restaurante deu a ideia da gente se mudar e morar lá perto, então, do restaurante. Mas como que a gente ia fazer isso, sendo que a gente já tinha acabado de fechar o contrato praticamente, né? Nesta casa que nós estávamos. Estava ali há 2 meses nessa casa, então... Mas a gente não teve muita escolha, então ela indicou ali um apartamento próximo ao restaurante. Dela, né? Uma amiga dela. A amiga dela alugou o apartamento para nós. 300 euros o valor do aluguel. Ao mês, um de apartamento frente para uma escola, que é a escola onde as crianças estudavam. O apartamento não era ruim. Não era ruim, mas também era mais velho do que a casa anterior, a primeira casa. A gente teve alguns problemas ali de caldaia, que é um equipamento que esquenta a água aqui na Europa, quase todas as casas têm. Então a gente tinha problema com a caldaia, tinha alguns problemas com o banheiro. A gente se estressou um pouquinho nesse momento. A primeira casa era 500 euros, essa era 300, quase a metade.
Ela cobrou também 2 calções, fez o contrato. Eles têm um pouquinho de resistência para registrar porque o eles têm contrato um aqui. custo, né? Então, sempre que você faz aí no particular, que não é por imobiliária, a gente sentiu essa resistência de alguns proprietários de ter que registrar, porque eles têm que pagar. Mas enfim, a gente precisava para fazer a nossa residência nessa cidade. Então ela registrou, a gente pagou ali o calção, mais o aluguel do mês corrente, enfim. E aí foi essa a nossa segunda mudança. Só para pontuar, que a gente acabou não pontuando, né? A gente não veio nós dois, a gente veio nós dois mais 2 filhos. Tá? Viemos em 4. Viemos em 4. Então eu, ela, o Isaac, hoje tem 11 anos, na época tinha 10, e a Luísa, que tinha 6 anos e agora tem 7. Isso, esse apartamento segundo que nós moramos era de frente para a escola. Foi a primeira ali, experiência das crianças na escola, foi muito positiva. Muito positivo. As professoras acolheram muito bem. Era uma preocupação nossa, né? De como as crianças iriam se adaptar, porque é uma língua diferente, é uma cultura diferente. E o Isaac já tinha estudado alguns anos no Brasil, a Luísa tinha estudado um ano e pouquinho também no Brasil. Então era uma coisa, um choque, né? Mas eles se adaptaram assim muito melhor do que a gente imaginava. A diferença que a gente viu é que nos vídeos que nós tínhamos estudado antes, muitas famílias falaram assim, tem para estrangeiro uma professora auxiliar que vai ficar ali mais em cima, que vai puxar, né? Para dar um auxílio, vai fazer umas aulas tipo à parte. E não teve. Não, foram inseridos já junto com... foram inseridos com todo mundo. Até porque era uma escola muito pequena, uma cidade muito pequena. Talvez uma cidade maior isso aconteça. Mas nessa não teve. Mas deu tudo certo, né? Eram poucos alunos. Isso, mas se adaptaram muito bem, fizeram algumas amizades. E ficamos ali por alguns meses, né? Nos mudamos ali quase no final do ano e ficamos ali... Nessa casa ficamos ali acho que 6, 7 meses. E aí a gente tava sentindo um pouco de falta de espaço, porque era um apartamento, não tinha quintal, ele tinha uma sacadinha. Era em cima de um bar Em cima de um bar que às 6 horas da manhã, todos os senhorzinhos aí da cidade estavam no bar falando alto, em dialeto, que parece árabe. E a gente acordava com essa barulheira e tava começando a ficar um pouco chato. E aí a gente descobriu também em março uma gravidez. Isso, ainda nesse apartamento descobrimos a gravidez, né? Não era planejado, a gente não, naquele momento pensava em não ter mais filhos, mas não é... Pensava um pouco. Chegamos a pensar, mas não era um desejo naquele momento de ter mais filhos, mas a gente não somos nós que mandamos no destino, é Deus, e ela engravidou. E aí, a gente pensando nessa questão da gravidez, pensando no espaço para as crianças, a gente começou a procurar outras casas, né, na internet. E a Muriel achou uma casa num site aqui que é muito conhecido, que se usa muito, que é o Súbito, que é como se fosse o LX no Brasil. Que eu me arrependi bastante de ter achado essa casa. Achou uma casa, me mostrou, eu gostei a princípio, porque tinha realmente um bom espaço, um bom quintal, a gente foi ver a casa. Só que era uma casa bem velha, assim, uma casa de, com certeza, mais de 100 anos a casa tinha. Mas era uma casa bem grande, uma casa de 2 andares, uma casa em cima tinha 5, 6 cômodos, embaixo tinha mais uns 3, 4 cômodos enormes. Então, assim, faltava móveis pra gente, a gente não tinha móveis para completar a casa. Aí tinha um porão assustador, que a gente meio evitava entrar, e tinha um quintal também muito grande pro lado de fora, e ainda atrás da casa tinha um terreno gigantesco, com muito mato e uma garagem tudo. Era uma casa enorme. 2 lareiras, mas assim... Uma casa muito velha, uma casa não que é no verão nossa cara, não era a nossa cara, no verão muito bicho, muito inseto. Mas a gente aceitou, né? Porque era a necessidade ali de mudar para uma casa maior, a gente acabou aceitando, porque a gente achou que ia ficar um pouco mais necessidade. E o aluguel lá era 400 euros. 400 euros, Eles também cobraram 2 calções, mais o aluguel do mês corrente. Vai contando aí, essa já é a terceira mudança. Menos de um ano. Eles fizeram um contrato de 4 anos, né? Não nos perguntaram, fizeram por conta própria, registraram, não teve muita resistência. Mas no final ela chegou a comentar, né? Porque eu tive o custo do contrato, que era 200 euros, que ficou por conta dela. Mas enfim. Enfim, aconteceu e a gente foi pra essa casa, ficamos lá. E aí, essa é a terceira mudança, certo? No decorrer,
A gente foi ficando um pouco insatisfeito com a cidade, é uma cidade muito pequena, ali também todo mundo sabia da vida de todo mundo. Era uma cidade que não era a nossa cara. Era uma cidade com muita subida e descida, então não dava nem pra caminhar, pra andar, que você já se cansava. Não era a nossa cara, a gente foi... A gente foi ficando, foi aceitando, porque também o Fernando tava ali trabalhando. Mas aí a gente começou a ampliar os nossos pensamentos, buscar outras oportunidades, ver em outras cidades, de repente, como que seria, mas sempre empacando na questão do aluguel, né? As cidades do norte, as outras cidades sempre têm emprego, mas daí a dificuldade de encontrar uma casa num lugar que você não mora lá, que ninguém te conhece. Bom, enfim, né? O Fernando teve ali algumas tentativas. E o que ocorreu? O Fernando saiu, né, do restaurante, que a proprietária é brasileira. E a Muriel conhecia uma pessoa que já tinha vindo antes fazer a cidadania. Uma brasileira. Poliana, também nossa grande amiga, o Neto, o esposo dela. E eles moravam, depois que ela tinha feito a cidadania, eles vieram morar aqui numa cidade chamada Agrópole, que é onde a gente está hoje. Que é uma cidade litorânea. Fica na província de Salerno, né, que é uma província bem conhecida, uma cidade bem viva, uma cidade pequena, mas muito mais viva do que a cidade que a gente estava. Então eles estavam aqui e a gente se falava pelo WhatsApp, nos conhecia pessoalmente, e a Poliana sempre ia avisando que a cidade é muito boa. Que ela é apaixonada por essa cidade, ama. E ainda é. E ela falava, vocês têm que vir pra cá, vocês têm que vir pra cá, vocês têm que vir pra cá. E a gente pensava na ideia, mas também pensava já na possibilidade de ir pro norte, morar no norte da Itália. Então a gente ficava entre lá e cá, e foi feita até uma tentativa minha de trabalhar no norte, achei um trabalho lá, acabou não dando certo, aconteceram algumas coisas que vai ficar para outro vídeo, que realmente é longo, não deu certo, e aí na volta a gente começou a pensar então com mais força essa questão de vir morar aqui em Agrópole, mas ainda stand-by. Até que, né, o Fernando fez um teste ali no agriturismo, que fica próximo. Agriturismo geralmente é um restaurante, mas que tem Airbnb, que tem animais, então às vezes algumas coisas, comidas desse restaurante é feitas lá mesmo, leite era pego de cabra de lá, então chama-se agriturismo por isso. Fiz um teste lá de 3 dias e a princípio parecia que ia tudo bem, mas não era assim tão como eu pensava. E eu tinha visto na internet uma casa aqui em Agrópole que é perto desse agriturismo, que é uma outra cidade. Então eu falei, eu vou dar uma esticada lá em Agrópole para dar uma olhadinha nessa casa, mas só por olhar, né? Vamos dar uma olhadinha lá e a princípio a gente ia continuar morando lá mesmo, porque nós já estávamos, porque daí lá tinha aparecido um outro trabalho como garçom num restaurante de comida de mar, né? Uma proprietária também maravilhosa, uma portuguesa muito querida. Sim. E aí eu, nessa de vir aqui para conhecer a casa que a gente está aqui hoje, dar uma esticada para conhecer, e daí eu já ia me encontrar com a Poliana e o Neto. Você veio receber, né? Isso, vim receber os dias trabalhados desse agriturismo, porque o agriturismo não deu certo. Exato. E aí vim pra cá e aproveitei para vir ver a casa. Vi a casa, gostei da casa, a proprietária é muito simpática. E aí decidi ir no centro da cidade para encontrar então com a Poliana e o Neto. Porém, chegando no centro da cidade, ali na entrada da cidade, eu caí numa blitz, que aqui não chama-se blitz, né? Mas aqui é muito comum, aqui na Itália, pelo menos no sul. Aqui onde a gente mora, a polícia trabalha muito. Quase sempre eles estão na rua parando os carros, quase sempre. E aí me pararam. E eu tinha comprado esse carro há 3 meses antes e tinha feito um seguro. Que é o nosso segundo carro, lembrando? Esse é o segundo carro já, isso. E eu tinha feito um seguro pela internet, não fui em lugar nenhum fazer. Eu achei pela internet, tratei tudo pela internet, pesquisei tudo. Tentou ver o máximo de informação possível. Isso. Achou que era sério. Achei que era sério, porque a pessoa mandou até as folhas do contrato, tudo certinho com os dados, tudo muito real, muito parecido com um seguro de verdade. E eu paguei um seguro de 4 meses, né? E eu paguei 320 euros, se não me engano.
no seguro e estava andando todo esse tempo, porque aqui é obrigatório o seguro, né? Aqui você comprou um carro, você tem que fazer o seguro, não é igual no Brasil. E estava andando, me pararam nessa blitz e me falaram, você não tem seguro, a gente viu que você está sem seguro. Eu falei, não é possível, eu tenho seguro. Peguei papel, mostrei para ele, ele foi no carro deles lá e consultaram lá e não era um seguro verdadeiro. Ele falou, você caiu numa fraude, é muito comum aqui fraude de seguro, de carro, e infelizmente não é. Aí eu tentei ligar para a pessoa que me vendeu o seguro, me atendeu, aí viu que eu tinha caído numa blitz e já me desligou e não atendeu mais. Então eu realmente tinha caído num golpe. Então eu perdi 300 e pouco no seguro. E aí o carro foi apreendido, porque não pode andar sem seguro. Estava lá só para conversar com eles, para conhecer a casa, e acabei ficando completamente desnorteado lá, sem carro. E aí o Neto e a Poliana vieram me socorrer, me levaram para casa dele. O carro a gente teve que deixar num local seguro, num carro parado, que não podia andar. E teria que pagar uma multa de 600 euros, que depois se transformou em 800 euros, que tinha que ser pago em até 5 dias. Era 600 até 5 dias e depois de 5 dias ela ficou a 800 e alguma coisa. Isso, e o carro teria que fazer daí um seguro. Então, só conseguiria tirar o carro se fizesse um seguro de pelo menos 6 meses e pagar a multa. Ou seja, um prejuízo gigantesco, um tombo assim, bem grande, né? E aí naquele momento eu fiquei muito desesperado. Eu grávida de 7 meses, 6 meses, né? Já que ainda estava lá na outra cidade, não sabia como falar para ela o que tinha acontecido, mas liguei, contei o que aconteceu, ela ficou muito chateada, mas assim, não tinha o que fazer, né? Bola para frente, vamos ver o que dá para fazer. Aí o Neto, ele trabalha num restaurante, que é esse onde eu estou trabalhando atualmente. Ele já trabalhava lá há alguns meses, quase um ano já. E ele falou, vamos lá, que eu já tinha falado de você, vamos fazer entrevista lá, qualquer coisa você já começa a trabalhar lá. E aí no mesmo dia que isso aconteceu, numa segunda-feira, eu fui com ele no trabalho, ele me apresentou pro dono, o dono estava precisando de uma pessoa e me contratou, eu já comecei a trabalhar no mesmo dia. E aí você ficou ali na casa deles, na casa deles alguns dias, me acolheram. Sem nenhuma roupa, eles emprestaram roupa. Sim, foi bem complicado, porque eu estava com a roupa do corpo e não podia voltar para casa, porque estava sem carro. E aí comecei a trabalhar. E aí, é uma história longa, também a gente vai tentar, porque já passou muito tempo, né? Mas eu trouxe a família pra cá, o Neto nos ajudou bastante. Deu certo, né, cara? Isso, deu certo a casa, a mulher topou, a gente conseguiu o aluguel. Ela tava pedindo 600 de aluguel, mas ela diminuiu para 550. A casa já mobiliada. Sim. Ela pediu um calção, né? Lembrando que ela aceitou um calção. Acho que ela se compadeceu também, que o Fernando falou que estava grávida, que estava de outra cidade, que estava de mudança. Isso. E lembrando que em nenhum desses aluguéis eles pediram um contrato de trabalho, eles confiaram naquilo que o Fernando falou. Exatamente. Trabalho em tal lugar, trabalho no restaurante. Nenhum deles foi pedido de mudança, eles não me pediram para olhar mas nada. não, isso não é regra, tá? Isso foi com a gente, mão de Deus, mas normalmente eles pedem, eles são chatos com aluguel, Deus nos abriu o caminho mesmo. E ela conhecia esse restaurante, e ela conhece, ela vai no restaurante, sabe? Né? Então ela confiou e graças a Deus deu certo, eu trouxe a Muriel e as crianças pra cá. Na mesma semana, né, eu acho. Na mesma semana, no final da semana eu trouxe, fizemos umas viagens, trouxemos mudança tudo em carro pequeno, no carro do Neto. Peguei uma doblô emprestada do trabalho também e coisa de... Trouxemos tudo pra cá e aí ainda antes de eu completar um mês, eu conversei com meu patrão, que é uma pessoa muito bacana, expliquei minha situação, que eu tava sem carro e ele me ajudou, me fez um empréstimo para eu pagar o carro, pagar o documento e fazer um seguro. Então o seguro, fazendo a conta aí, seguro anual... Fiz um seguro anual que deu 1.100 mais ou menos, 1.100. Mais 800 do carro, então 1.900 euros que eu tinha que pagar para poder recuperar o carro, porque sem carro aqui não tinha como ficar. E a gente ficou alguns dias sem carro, né? O Neto vindo buscar nossos filhos aqui para ir na escola, que já estavam estudando bem na escola aqui de Agrópolis, que também se adaptaram bem, uma escola maior, uma escola melhor em termos de estrutura. E ele buscava, ficou alguns dias aí umas semanas, né? Fazendo isso, eles sou muito grato à vida deles por isso. E aí depois eu recuperei o carro e aí a gente foi se estabelecendo, foi se estabilizando. E essa foi a quarta mudança. E essa foi a quarta mudança, né? E
em 1 ano e 9 meses, né? 4 mudanças. E a Olivia nasceu, então, agora no final do ano, em dezembro, dia 18. Bom, e com relação à gravidez, né, foi um pré-natal difícil, né, a gente não conhece muito o sistema de saúde daqui, por mais que todo mundo tivesse com documento, com tessera, mesmo assim a gente encarou alguns desafios aí com relação ao pré-natal. Ia num lugar, não é aqui, você tem que ir lá, não é na clínica, não, mas não é aqui no hospital, é em outro, cada hora jogavam para um lugar. Bom, até que finalmente quase parindo, cheguei num hospital que realmente era para fazer o parto e lá eles fizeram os últimos exames, ecografia e acabei fazendo a cesárea. Melhor a gente trazer os detalhes em um outro vídeo. Mas... Vamos fazer um vídeo especial só sobre a gravidez, como é o pré-natal, como é o atendimento nos hospitais aqui, fiquem tranquilos. Mas consegui me virar, né, porque fiquei sozinha no hospital. Eu não podia ficar com ela lá Não podia. Eu podia visitar, mas não podia ficar o tempo todo E com também ela. não podia levar as crianças pra visitar. Deixa as crianças com quem? Com os amigos. É complicado não ter nenhuma rede de apoio de família. Mas graças a Deus deu tudo certo. A Olivia hoje está completando aí 3 meses. E seguimos firme e fortes. Exatamente. Então, essa é a nossa história. Estamos aqui, então, em Agrópolis. Eu estou trabalhando ainda no restaurante, mas a gente tem projetos futuros, tem planos. Aqui é um país que dá oportunidade, para quem quer dar oportunidade, sim. Então, a gente tem planos, a gente gosta daqui, sente falta do Brasil em algumas coisas, mas gosta do estilo de vida que a gente acaba adotando aqui, que é um estilo de vida mais tranquilo do que no Brasil, e a segurança que a gente tem, né? A gente hoje se sente tranquilo, anda na rua, passeia, as crianças vão para a escola, coisa que a gente não tinha essa tranquilidade no Brasil. Então aqui a gente tem, e a gente tem ainda muitos sonhos, muitas coisas ainda para fazer aqui, muitas cidades para visitar, e esse canal aqui vai trazer para vocês tudo isso, tudo que for acontecendo com a gente vai reportando a vocês. E as dúvidas que vocês tiverem, coloquem nos comentários, a gente sempre vai responder, a gente vai achar um tempinho, vai responder. Talvez não seja na hora, mas assim que possível a gente responde. E é isso, né? Esse é o nosso resumo, a nossa história de vida. Se você gostou, curta. Curta esse vídeo aqui, tem um maisinho aqui, aperta aqui, plique. Aí também você vai se inscrever no canal aqui, plique. Ativar o sininho de notificação. Compartilhe com alguém que você sabe que de repente está querendo vir para a Itália, quer conhecer um pouquinho mais. Exatamente. Compartilhe com essa pessoa. Compartilhe com essa pessoa, clique aí, se inscreva, nos ajude aí, nos prestigie nessa jornada, que não é fácil estar montando vídeos, fazendo as coisas, então se você nos ajudar vai ser meio caminho andado. Um grande abraço, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.